Muito bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma das nossas lives aqui do nosso Clube do Livro 3.0, onde vamos continuar os nossos estudos sobre este livro aqui, do Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo. Um livro focado principalmente na questão de relacionamentos de casal, mas não só isso, né? Em toda a decorrência disso para as outras áreas da vida. Então, livro muito importante aí para terapeutas, né? Consteladores ou pessoas que querem transformar as suas vidas em todas as áreas. Que a área de casal cumpre um papel fundamental em tudo isso. Hoje nós começamos então o capítulo 3, a parte 3 desse livro. Foram 8 partes do capítulo 2. E hoje nós começamos o capítulo 3, onde ele traz mais ensinamentos, assim, né? Um pouco mais denso de ensinamentos em relação à outra parte, né? A parte teórica, assim, digamos. Na outra parte tinha muita descrição das constelações que estavam sendo feitas e tudo mais. E aí eu separei, então, algumas partes importantes para a gente conversar. E ele revisa pontos que a gente já conversou, e eu vou falar alguns, outros ia ficar muito repetitivo, eu senti de não falar. Então, vamos lá. Eu vou ler algumas partes aqui também, de uns trechos importantes para vocês, tá? O que ele coloca, né, nessa parte, que vai da página 171, tá? Que nós vamos estudar hoje, até a página 178. Deu metade, mais ou menos, do que a gente estava fazendo, porque tem mais coisa, mais ensinamentos. Então, a gente vai avançando nesse sentido. Vai ficar em torno de 10 páginas, mais ou menos, essas nossas próximas lives. Tá? Beleza. O que ele fala? Né? Que o relacionamento de casal, né, que é o nosso tema central aqui dessas lives nesse período, ele tem uma função extremamente importante na realização da alma, né? Ele chama até de o grande sonho. E isso faz, se você estudar psicanálise, se você estudar determinadas questões espirituais mais a fundo, isso realmente faz muito sentido, porque a nossa consciência, ela busca por uma completude, ela busca por uma completude maior, né? E isso se dá muito pela união dos complementares, tá? E isso se dá muito porque todos nós estamos expressando mais uma faceta específica de Deus. Por exemplo, eu estou expressando uma polaridade, uma questão arquetípica divina, que está mais pautada no masculino, tá? No arquétipo do guerreiro, do arquétipo do professor, do sábio, está mais apontado para isso, né? Mas a consciência, ela busca completude, né? Assim como Jung falava a questão do ânima e do ânimos. Eu estou mais apoiado no ânimos, que seria, né, essa polaridade, essa força do masculino. E é justamente por isso que dentro
da minha vida, dentro da minha dinâmica de casal com a Marina, e por ela estar muito apoiado na Ânima, a gente se complementa. E a minha vida e o meu relacionamento com ela permite que eu me sinta mais inteiro, mas a minha vida fica mais equilibrada em relação ao Yin e ao Yang, em relação a esses processos, né? Então a gente busca uma completude da alma, da consciência por meio da área de casal. É o único caminho? Não é o único caminho. Você poderá fazer isso, por exemplo, diretamente com Deus. Você poderá fazer isso diretamente com Deus, mas você vai precisar mergulhar muito nessa comunhão. Se você é mulher, nessa comunhão com o masculino sagrado, divino, e se você é homem, nessa comunhão com o feminino sagrado, para você atingir a iluminação e você ficar nessa completude sem utilizar um relacionamento. É mais desafiante, porque o relacionamento é como se fosse uma via catalisadora disso, inclusive muitas vezes pelos desafios, porque os desafios do relacionamento permitem que você saiba onde que o seu masculino ou onde que o seu feminino precisa de cura, precisa de transformação, para que esse masculino e esse feminino vá se elevando, vai subindo as oitavas e assim consiga fazer uma comunhão mais profunda com o masculino sagrado e o feminino sagrado. Por exemplo, eu tomei consciência do meu masculino inferior, eu tomei consciência daquilo que eu precisava, que eu preciso transmutar e transformar em relação ao meu masculino, para que ele fique cada vez mais divino, por meio, principalmente, das minhas dinâmicas de relacionamento com a Marina, né? Não só também com a minha mãe, por exemplo, com o feminino como um todo. Esse contraste permite que você enxergue aquilo que você precisa transformar. Por exemplo, a maioria do público que me acompanha são mulheres. Vocês, mulheres, vocês precisam entender que é na dinâmica com o masculino, principalmente, que você vai tomar ciência, você vai tomar conhecimento, onde que o seu feminino precisa de cura em relação às suas feridas e em relação às suas desvirtuações também, tá? A sua negatividade e os seus ferimentos. É no relacionamento que você vai tomar consciência em relação a isso. É a mesma coisa imagina um atleta. Por que eu pego no pé essa questão que o relacionamento é muito importante? Imagina um atleta que só treina. Um atleta que só treina e não vai para o jogo. Ele não testa o seu treino. O quanto ele realmente está evoluído naquilo ou não. Ele fica só no treino. É igual falar, a pessoa fica numa questão evolutiva ali, só nos livros, só na meditação, só na oração, mas não vai no jogo. O que é o jogo? É se relacionar, criar profundidade nas relações, compromisso afetivo, responsabilidade afetiva. Aí você vai pro jogo. O relacionamento é o jogo que testa o quanto você está treinado, o quanto você está evoluído mesmo de verdade. É lógico, não é só relacionamento de casal, relacionamento com clientes, relacionamento com a família. A área relacional ela é tão decisiva na questão evolutiva,
Por isso que ela é o ponto principal nessa transição planetária. É isso que vocês precisam entender. Por isso que a constelação ela surgiu nessa época e tudo mais, porque se o ser humano não resolver, não evoluir nessa questão relacional, ele não consegue passar para o próximo nível. Não tem jeito. É a prova. Relacionamentos familiares, relacionamentos de casal e relacionamentos, né, de trabalho, relacionamento com a sociedade em si também. É aí que está a grande provação do ser humano. E é aí que nós somos testados. Nos relacionamentos, nós somos testados em relação às nossas virtudes. As virtudes que precisamos desenvolver. Que virtudes são essas? É você vencer, já falei isso algumas vezes, é você vencer os 7 pecados capitais. Vencer os 7 pecados capitais e desenvolver as virtudes que equilibram os 7 pecados capitais. No curso de psicossomática, a gente estudou isso mais a fundo. Né? Por exemplo, vencer o orgulho, a soberba nos relacionamentos. É muito importante. Você vai ser testado. Vamos supor que você é uma pessoa orgulhosa e você não perdoa por causa desse orgulho. Você vai ser testado o tempo inteiro. Vai ficar acontecendo um monte de situações em relacionamentos para te testar nisso. Quanto você consegue sair do seu orgulho para você entrar numa postura mais humilde e você perdoar alguma situação, desapegar de alguma situação, por exemplo. Nós somos testados em relação ao nosso nível evolutivo por meio dos relacionamentos. É o jogo. O resto é treino. O livro, aqui ó, vou dar um exemplo. A gente está lendo aqui todos esses livros aqui do clube. Estamos lendo os livros de constelação aqui. Ou a gente faz evento de constelação, faz tudo. É tudo treino. Tudo treino. Depois você vai pro mundo real, você vai pro jogo. Depois você vai ficar cara a cara com a sua mãe, com o seu pai, com o seu cônjuge, com... Eu tô falando, Aline, por que a gente atrai pessoas assim? Porque a gente precisa evoluir em algo. Só um minuto, acabou a energia. Vou abrir aqui o... Estão me ouvindo? Já vai fazer uma live com a iluminação diferente hoje aqui. Pronto. Tá tendo manutenção no poste aqui na frente. Eu lembrei que eles avisaram agora. Tá vendo, ó? Tô colocando luz aqui para vocês, ok? Olha o movimento do campo. Lidar com pessoas rígidas que nos tiramos do sério. Você precisa desenvolver paciência. E humildade. Você não é perfeito. Você tem defeitos assim tanto quanto eles. Entendeu? E são espelhamentos seus também. Tá? A gente atrai pessoas com base naquilo que precisamos curar, com base naquilo que precisamos desenvolver. É a pessoa certa. Você precisa expandir a visão. É a pessoa certa com base naquilo que você precisa desenvolver de virtude, com base naquilo que você precisa curar no seu feminino, no seu masculino, com base nos seus karmas
em toda a sua carga kármica que você já trouxe, inclusive com essa alma, o karma que você tem com essa alma, tá? E também com base nos movimentos que vão liberar alguma coisa no seu sistema familiar também. Eu sei que pode ser difícil para você aceitar isso, que é mais fácil você ficar na postura de vítima, é uma delícia se o outro é culpado de tudo, se o outro é responsável por tudo, se a solução está sempre no outro, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os inimigos, por isso que Jesus falava, amai os vossos inimigos. Por que que ele falava isso? Porque ele sabe que os inimigos estão a serviço. Estão a serviço, ó. Olha lá, ó, até voltou a energia agora. Os inimigos estão a serviço. A escuridão, vamos lá, vamos usar esse... A escuridão está a serviço da luz. A escuridão está a serviço da luz. Ok? A escuridão está a serviço da luz. O campo já está passando as mensagens aqui, né? Escuridão está a serviço da luz. Esse jogo de contraste. Assim como o masculino está a serviço do feminino e o feminino está a serviço do masculino. São interdependentes. Por isso que vocês precisam sair dessa, principalmente, né, isso é mais forte nas mulheres. Vocês precisam sair dessa generalização, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou dar um exemplo. No Instagram do Instituto, eu publiquei lá, não sei quem viu lá, um vídeo de uma chinesa, mãe ali de 3 filhos, que o pai abandonou, ela estava trabalhando lá, né, para suprir ali as necessidades do filho, trabalhando com o filho no colo e tal e tudo mais. E aí chega um rapaz lá que tinha muito dinheiro e faz um gesto de caridade financeira com ela muito grande, né? Faz um gesto de caridade financeira muito grande, certo? Um homem foi lá e ajudou ela. Aí tinha uma pessoa nos comentários que ela falou assim, homem é homem em todo lugar do mundo mesmo, né? Homem é homem em todo lugar do mundo mesmo, abandonou. Mas o cara que ajudou, que fez a caridade, era homem. O cara que ajudou, que fez a caridade, era um homem. Pelo amor de Deus, saiam de generalizações. Tem homem que não presta, tem mulher que não presta. Eu já atendi um monte de gente que a questão era que a mãe tinha abandonado, a mãe tinha feito um monte de coisa. Não era o pai. Entenda isso. Até porque se a gente entender pela via encarnatória, por exemplo, tem hora que você encarna em mulher, tem hora que você encarna em homem, e aí é aquela alma. A questão evolutiva, a questão do nível de consciência, tá na alma. Tá na alma. Sim, a gente vem de uma geração, de um período onde houve uma opressão mais forte do masculino em relação ao feminino. Isso é verdade. Mas se você estudar civilizações antigas, teve época que isso foi invertido. E poucas pessoas têm esse conhecimento, tá? E o feminino dominava e manipulava e escravizava o masculino por meio das capacidades psíquicas.
Por exemplo, na civilização de Atlântida. Muito do que o feminino passou nessa última era um karma também, criado em outra época, principalmente na civilização de Atlântida, para quem não sabe, onde o feminino usou muito a magia, as capacidades psíquicas para dominar o masculino e colocar a seu serviço. Entende? Então é os dois lados. Os dois lados. Os dois lados que precisam transmutar muita coisa. Saiam de generalizações. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Não adianta você, vamos supor que você é mulher e você quer ser feliz no amor. Você quer ser feliz no amor. E vamos supor que você está entendendo os conceitos de relacionamento, as leis, tudo para você fazer a coisa de um jeito mais alinhado. Mas se você não soltar, se você não corrigir o seu relacionamento com o masculino como um todo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui de casa. A Marina, principalmente no começo do nosso relacionamento, ela tinha bastante coisa dessa generalização com o masculino. E era exatamente isso que estava atrapalhando a gente de ser feliz no relacionamento. Ela projetava em mim questões que ela via que ela tinha mal resolvido do masculino como um todo. E eu era um símbolo disso. Um símbolo disso. E quando ela se curou nesse sentido, nosso relacionamento conseguiu ir para outro nível. Porque os sentimentos negativos que ela tinha em relação ao masculino no geral, ela canalizava em mim, por eu ser um símbolo disso. Mesmo que comigo especificamente ela não tinha alguma questão acontecendo. Percebe? Assim como eu. A minha forma de lidar com o feminino, também o meu sentimento em relação ao feminino, a minha postura em relação ao feminino, também desemboca no relacionamento. Então, entendam que o seu panorama de relacionamento geral, com a polaridade em si, ela vai canalizar dentro da sua relação. Recentemente, por exemplo, eu atendi uma pessoa que estava término de relacionamento, situação extremamente complicada ali. Aí fui atender a pessoa, aí você via como é que tá a questão do relacionamento dela com o masculino, muito complexa. A Silvia falou que tá sem som. Dá um ok se tá com som aí. Som normal, né? Tá. Quando sai o som de vocês, às vezes é porque entrou ligação, entrou notificação. Aí você precisa sair e entrar de novo, tá? Imagina só, olha o nível que estava a guerra dela com o masculino. Ela tá com dificuldade de aceitar Jesus só porque ele é homem. Aceitar Jesus só porque ele é homem. Aceitar Buda porque ele é homem. Aceitar Krishna porque é homem. Entende o nível que pode chegar a questão? Então você vê como o seu nível de crença geral, ele vai afetar no individual. Precisa ter uma ressignificação, uma mudança de postura em relação ao arquétipo do masculino. Eu já atendi mais de uma mulher
que simplesmente a pessoa não acreditava, não acredita que existe um homem bom no mundo inteiro. Já cheguei a atender pessoas nesse nível. Das bilhões de pessoas que existem no mundo, dela não acreditar que existe um único homem bom, homem que não trai, homem que não é agressivo, homem que é bom pai. Como é que faz para ela atrair? Se ela não acredita que existem homens bons, ela não vai atrair homem bom. Se eu perguntar para vocês aí, mulheres, vocês acreditam que existem homens bons? Ou vocês acreditam que existem mulheres ruins? Quando eu faço essa pergunta para você, como que você se sente? A Dayana falou, já fui assim também. Achava que Deus era um exemplo de homem que não nos via e ajudava. Mas assim, também as religiões também passaram muitas vezes uma imagem de Deus que é meio distorcida também, né? Antropomórfico, punitivo. Então colocaram sim uma visão masculina meio distorcida num Deus que foi passado para a sociedade. Precisa ressignificar também isso, ok? Então, ao ponto, já atendi uma pessoa ao ponto de eu dar um exemplo de homem bom, ela falar, aquilo é só fachada, no fundo não é verdade. Complexo. Isso se chama crença experienciada. A pessoa experienciou o oposto num nível tão intenso, ela experienciou o oposto num nível tão intenso, que ela acredita que aquilo que ela vivenciou é a única realidade que existe. Isso se chama generalização. Generalização. O que é generalização? É uma armadilha da mente. Quando você passa por alguma situação com alguma questão específica, sua mente vai generalizar para aumentar a sua segurança, para você se proteger. Então você passa, vamos supor que você faz negócios com uma pessoa oriental e essa pessoa te passa a perna. Você, para se proteger, você pode criar uma crença exagerada de generalização. Você fala assim, nunca mais eu faço negócio com orientais. Entendeu? Isso é uma generalização para proteção. Aí é a mesma coisa, a pessoa tem um relacionamento com um homem ou dois, que acontece coisa difícil, ela generaliza. Nenhum homem presta. É uma crença generalizada para se proteger. Mas isso é a realidade? Não, é um exagero, é uma crença exagerada buscando autoproteção. Uma crença exagerada buscando autoproteção. E muitos de vocês estão presos nisso. Por exemplo, em relação ao dinheiro. Aconteceu uma situação com dinheiro na sua família, na sua vida, então o dinheiro não presta, o dinheiro é a fonte do mal, o dinheiro só vai atrair coisa negativa. É crença generalizada para se proteger. Precisa sair disso. Tá? Precisa sair disso. Então, o que ele fala aqui, O que ele fala aqui que é importante eu trazer para vocês também no livro? A questão da paixão, que é uma outra coisa que generaliza a mente e traz problema. Qual que é o problema da paixão? E aí, paixão, entenda o seguinte: paixão não é só em relação a outra pessoa, ok? Não é só em relação a outra pessoa, tá? Pode ser paixão em relação a um esporte, paixão em relação a qualquer coisa. A paixão, ela é um fogo que sobe para a mente, ok?
Ela é um fogo que sobe para a mente e pode te cegar. Pode te cegar, pode te confundir, pode fazer com que você não enxergue as coisas da forma como elas verdadeiramente são. Vou dar um exemplo prático. Nesse sentido. Tá? A maioria das crenças, Rosana, são criadas por medo. Tá? Criadas por medo para você se proteger, se situar na realidade. Tá? E pela experiência. Né? E é por isso que é importante a gente expandir o nosso leque de visão, de experiências, né? De realidade, né? E não se fechar, não se apegar a ponto de vista nenhum. Tá? Então a paixão, ela tem algumas ciladas muito complicadas. Muito complicadas. Vou dar um exemplo de uma paciente minha, né? Ela entrou ali num relacionamento, e aí era aquele mar de rosas, né? Aquela paixão inicial, tudo perfeito, tudo encaixado, tudo romântico, tudo, sabe? Todos os níveis bem alinhados. E eu falei para ela, olha, que bom que você está vivenciando isso. Só que entenda o seguinte, a sombra vem depois. Eu falei isso para ela, a sombra vem depois. E ela nem me ouviu. Ela não, tá tudo muito encaixado. Sabe quando a pessoa não quer nem te ouvir? Ela nem queria cogitar essa possibilidade de que tinha uma sombra ali. Eu até fiz um desenho para ela, expliquei ali, né? Eu expliquei o que acontece. O que acontece que vocês precisam entender? Quando duas pessoas estão se conhecendo, e aí pensa na sociedade como é. A sociedade, as pessoas se utilizam de personas. O que é persona? Persona é a máscara social que você considera que você vai ser aceito no mundo. Então, perante a sua família, você veste uma persona, um personagem de como você acredita que você vai ser aceita e amada. No seu trabalho, você veste uma outra persona, de como você acredita que você vai ser aceito e amado. Com as suas amigas, com seus amigos, você veste uma outra persona, de como você acredita que você vai ser aceita e amado. Quanto mais imatura é uma pessoa, mais essa persona ela é muito diferente, é um camaleão. E isso somatiza o chakra laríngeo, porque a pessoa não tem verdade, ela não tem autenticidade. Tá? Então ela não vive a verdade dela, ela não comunica e expressa a verdade dela, ela está sempre se encaixando para ser aceita. Isso é o principal ponto que somatiza o laríngeo. Tá? E aí quanto mais madura, quanto mais evoluída é essa pessoa, essa persona, ela oscila pouco. Por exemplo, eu não sou igual com a minha família de origem, igual eu sou com a Marina, porque a gente tem assuntos diferentes, a gente tem crenças diferentes, a gente tem, entende? Questões diferentes. Aline, tira o foco das outras pessoas e foca em você, ok? Foca em você. Vocês ficam assistindo muitas vezes as lives buscando salvar outra pessoa. É você que precisa de salvação. No momento. Esse é o ensinamento. Você precisa de salvação. Quando você quer salvar e ajudar o outro, é um espelho. Quando você vê que o outro é imaturo, é um espelho seu. Acorda para esse fato. Foca em você, tira o foco do outro. É o seu exemplo que arrasta. É o seu exemplo, ok? Então, quanto mais madura é a pessoa, menos ela oscila. Precisa ter uma certa maleabilidade. Pouca,
pouca. A minha essência não muda. A minha essência não muda com vocês, com a Marina, com a minha mãe, com outras pessoas. Não saio mais da minha essência. Já saí, já tive aprendizados duros em relação a isso. Mas hoje é integridade, eu tenho um compromisso com a minha integridade e com a minha verdade. Então, pessoas maduras, essa persona social, essa adaptação que você faz, ela oscila pouco. Pessoas imaturas, pessoas que são infantis, que querem ser aceitas por todo mundo, que vestem uma persona, um personagem, por exemplo, nas mídias sociais, veste um personagem totalmente falso, fora do que ela faz na vida dela, são pessoas que estão com nível de consciência inferior, pessoas presas no infantil que querem ser aceitas por todo mundo, e aí ela joga o jogo que ela vai se encaixar e se aceita. Aí ela oscila muito. São pessoas que não têm integridade. A pessoa não tem integridade. Certo? E aí o que acontece na maioria dos relacionamentos? Principalmente na fase da paixão. Na fase da paixão. Na fase da paixão, as pessoas só querem mostrar o lado bonitinho, o lado luz que você tem. As pessoas só querem mostrar, elas puxam aqui, ó, todas as suas qualidades, o seu lado bom, e esconde num porão, na sombra, escondem num porão e na sombra aquilo que é distorção de caráter, aquilo que é imaturidade, aquilo que é negatividade, deixa aqui num porão, né? E aí foca só em mostrar o lado bom, o lado poderoso, o lado melhor, e veste uma máscara, uma persona que acredita que é a que vai dar encaixe com essa pessoa, que vai dar encaixe com essa pessoa que ela está conhecendo. Por isso que muitas pessoas na área de relacionamento se desiludem. O que é desilusão? Quando essa capa aqui, que pode até ser um lado da pessoa, não quer dizer que ela não tem aquilo, mas não é o único lado. Não é o único lado. Então aí o que acontece? Pode ver que é o período. Durante uns 7 meses, 10 meses, no máximo 1 ano, as pessoas vivenciam essa persona criada, aqui adaptada, e esse lado luz no relacionamento. E a partir dos 7 meses, 10 meses, no máximo 1 ano, a sombra começa a entrar no relacionamento. A sombra começa a invadir ali a relação. Aí é o teste do relacionamento. Qual teste? Se vai passar da fase da paixão e vai entrar num amor mais genuíno, onde essas pessoas juntas crescem, transformando a sua sombra. No meu relacionamento com a Marina, isso aconteceu. Chegou um momento que a sombra dela, minha sombra, começou a entrar cada vez mais no relacionamento. E como a gente já estava nesse ímpeto, com esses valores de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, a gente entrou num caminho de superar isso, de transformar isso juntos, de ser a fonte de melhoria um do outro. Ela cutucava minhas sombras, eu cutucava as sombras dela, e junto a gente ia fazendo um trabalho de crescimento. Não vai ter jeito. Em algum momento vai entrar a sombra. O que é a sombra? Que fizeram essa pergunta. É tudo aquilo que você tem reprimido. Seus traumas, seus medos, sua negatividade, é aquilo que você esconde do mundo. Porque você considera inadequado.
São seus desvios de caráter, os pecados capitais que você ainda está preso, os seus vícios, os padrões negativos que você traz da sua família. Mas também tem coisa boa na sombra que você reprime. Às vezes tem gente que reprime para a sombra sua grande capacidade de amar, sua grande capacidade de trabalhar, de fazer a diferença, para se encaixar em algum contexto. Vamos supor que você vem de uma família onde tem um pacto de mediocridade, onde todo mundo tem que se fazer de vagabundo, porque isso é descolado. Mas você tem ali uma grande capacidade de trabalhar, de fazer a diferença, de estudar, mas você não vai para esse caminho porque você acredita que você vai ser excluído da sua família, perder a ligação com eles. Na sua sombra está reprimida essa luz. A sombra não quer dizer que é negativo. É aquilo que está reprimido no inconsciente. Entende? Um exemplo lá, aquele pastor que se vestiu de mulher lá e saía na rua à noite lá. Aquilo era uma sombra dele. Talvez desejos homossexuais, seja o que for que ele tinha, que chegou um momento que extravasou e ele precisava dar vazão a isso. Um exemplo, tá? De sombra, por exemplo. É um lado que não foi aceito, integrado, entendido, trabalhado, transmutado e que fica reprimido na pessoa. E que muitas vezes ela ataca no mundo. Por exemplo, no caso dele lá, ele tinha todo um discurso, né? Todo um discurso atacando isso na igreja, lá e na sociedade. É porque ele não aceita nele. Então ataca no externo. Então por isso que eu falo, aquilo que você quer salvar no outro, aquilo que você quer muito mudar no outro, é um espelho do que está em você reprimido na sua sombra. Mas você não acessou isso plenamente. As sombras são conteúdos inconscientes. Conteúdos inconscientes reprimidos. Tá? A constelação é uma ferramenta que ajuda a acessar, a mostrar que sombra ali precisa ser trabalhada em você ou nas relações na família. É uma das ferramentas. A hipnose também, a psicanálise também, com a psicologia também dá para fazer esse trabalho, dependendo como o profissional atua nesse sentido. Apometria, são várias ferramentas, a programação neurolinguística, a meditação, que você pode utilizar para identificar e iluminar suas sombras. A live aqui com vocês. A live aqui com vocês está ajudando a iluminar algumas sombras de vocês. Ok? Posso dizer que são as máscaras caindo, aquela persona que para o outro vou mudando? Pode ser. Mas igual eu falei, às vezes é uma parte da pessoa. Faz parte, às vezes é uma faceta dela. Só que às vezes não é ela por inteiro. Aí nesse caso aqui que eu falei para vocês, da minha paciente, nesse caso aí da minha paciente, a hora que ativou a sombra ali do parceiro dela, ele se retraiu, né? Ele mudou. Porque o que acontece? Quando ativa a sombra em alguém, a dor de alguém, por exemplo, no caso dele era a dor de rejeição, dor de abandono, medo disso que vinha da mãe e tudo mais, né? E outras coisas. Se a pessoa ela não quer mexer naquilo, ela não quer fazer um trabalho de acessar aquela dor, de transmutar e tudo, já era. A pessoa se fecha. E não deixa mais o amor acontecer. Porque para o amor acontecer, não vai ter como ele acontecer se a pessoa não se abrir cada vez mais. Se ela não ir curando o coração cada vez mais. O relacionamento fica parado num nível, não consegue avançar. Então, se você quer viver relações profundas, verdadeiras e profundas, você precisa entender que você vai ter que lidar com a sua sombra, com aquilo que fez seu coração fechar, com as suas dores, senão sua relação não consegue passar de nível. É por isso que muitos não conseguem avançar num casamento, por exemplo, porque tem um trauma de casamento.
Tem uma sombra em relação a casamento. É por isso que muitos não conseguem avançar em relação a filhos, porque tem uma sombra com esse assunto de filhos. É um trauma, é uma dor, é uma coisa da família ali que não está mal resolvido. O próprio Hélio Couto, para quem acompanha, o que ele fala? Todo bloqueio de resultado, quando a coisa paralisa, é alguma sombra, alguma questão inconsciente que está fazendo uma força contrária em relação ao objetivo que você está colocando em qualquer área da vida. Dinheiro, sucesso, tem alguma sombra inconsciente, está fazendo uma força contrária em relação a você avançar. Entendeu? Quando existe a crença do abandono, a rejeição, pode ser uma sombra. Pode ser um significado distorcido que você colocou no que aconteceu. Às vezes sua mãe, seu pai, seja o que for, só não estava dando conta naquele momento, não conseguiu olhar para você por dores dele. É uma crença limitante, uma percepção distorcida. Então vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender isso. O relacionamento que vai avançando, ele vai ter que lidar com a sombra do outro. É o teste do amor. Você não vai atrair uma pessoa iluminada com todas as sombras resolvidas. Isso é conto de fadas. É imaturidade. É a visão lá da princesa, do príncipe que vão se atrair, vai ser tudo um reino de luz. Não tem jeito. A Marina já lidou com sombras minhas, que o amor dela por mim foi testado. Eu já lidei com sombras da Marina, que o amor meu por ela foi testado. Para passar de um amor imaturo, de uma visão romântica superficial da vida, para o mundo real. Para o mundo real, a gente já atravessou situações muito difíceis, que tenho certeza que muitos casais ficariam na praia ali e não passariam. O seu relacionamento vai ser testado. É isso que você precisa entender. Vai ser testado. Se vocês vão atravessar determinadas situações, aí é lógico que os dois lados precisam querer, né? Se um lado não quer evoluir em nada, fica mais difícil. Mas se os dois lados querem fazer dar certo e atravessar as dificuldades que precisam, iluminem a sombra juntos e cresçam juntos. Esse é o caminho. Essa é a função verdadeira dos relacionamentos. Agora, o que acontece? Na maioria das vezes, e eu vou ler aqui, também a parte que o Bert fala. Quando a sombra de um ativa, o outro muitas vezes ele quer entrar ali como um salvador, como um professor do outro, sabe? Como um doutrinador do outro. Aí instala-se um desnível no relacionamento. E num relacionamento de casal não tem hierarquia. Não pode ter hierarquia. Ninguém pode ficar numa posição superior da outra pessoa. Senão, o relacionamento não tem longevidade. Por isso que você não pode ficar nessa posição de doutrinar outra pessoa, de mudar outra pessoa. E as mulheres fazem mais isso. Mulheres, puxão de orelha. Vocês fazem mais isso, de querer doutrinar o outro, de querer mudar o outro. Você precisa enxergar o lado que você precisa mudar também. Quando ativa uma sombra no outro, você também precisa ter humildade, a virtude que precisa desenvolver. De reconhecer o que você precisa melhorar. Às vezes não é na mesma coisa, é em outra coisa. Vou dar um exemplo. Tem muita mulher que quer muitas vezes doutrinar o homem nessa coisa espiritual. O meu marido não olha para essas coisas de evolução espiritual e tudo, não sei o quê. E aí ela entra naquele ego espiritual, ela está nesse caminho. Ela entra naquele ego espiritual
e começa a achar que ela está num nível evolutivo maior do que o cônjuge, por causa disso. E aí fica querendo mudar ele, salvar ele, um monte de coisa. Tá? Só que o marido, por exemplo, vamos supor, aí o marido, por exemplo, é um grande trabalhador, é um grande provedor, que cumpre uma função excelente nesse sentido na casa. Ele não olha muito para essa coisa de espiritualidade, de autoconhecimento e tudo, mas ele tem sucesso profissional e financeiro. E essa mulher não tem. E essa mulher não tem, por exemplo. Percebe que cada um está cumprindo a sua função no relacionamento, muitas vezes? E aí, às vezes, esse homem não fica falando na cabeça dela, olha, você tem que evoluir financeiramente, você tem que evoluir no trabalho, você precisa crescer nesse sentido. E ela fica na cabeça dele, ó, você tem que fazer autoconhecimento, curar essas emoções, curar isso aqui. Cada um está cumprindo a sua função. E no lado de sucesso profissional e financeiro, tem espiritualidade ali. Tem virtudes sendo requisitadas. Disciplina, constância, dedicação, serviço. Então expandam a visão. Expandam a visão. Essa questão de nível evolutivo é muito relativa. Às vezes se enxerga só nessa coisa de espiritualidade. Não é assim que funciona. Às vezes a mulher fica tentando mudar o cara ali na espiritualidade, ele não olha muito para isso, ele tem uma visão fechada ou uma visão da família. Mas o cara tem saúde, pratica esporte e ela não tem saúde, não se cuida nesse sentido. Então vocês precisam olhar como um todo mais coerente. Um todo mais coerente nesse sentido. E sair desse papel de doutrinador da outra pessoa. Olha o que ele fala aqui, ó, nesse sentido. Ó. Quando se percebe que o companheiro não é tal como se deseja. Ó. Olha aqui o que ele fala. Ó. Quando o companheiro não é tal como se deseja, então o perdemos. Nessa questão da sombra. Essa questão da sombra, por exemplo. Quando o companheiro não é tal como se deseja, então o perdemos. A sombra ativou e a pessoa perde aquela idealização. Quem deseja remodelar o companheiro, perde-o. Pois o segredo por trás de tudo é que cada um pensa que a sua mãe ou seus pais foram os ideais e que sua família foi a ideal. Por que nesse sentido? Porque cada um funciona conforme foi moldado pelo seu sistema. E quando um quer falar para o outro como que se faz as coisas, essa pessoa está dizendo, em outras palavras, que o seu sistema funciona melhor que o do outro. Tá? E que o mundo estaria em ordem se todos fossem como seus pais e sua família. Se as leis válidas em sua família de origem também fossem válidas em todo o mundo. Então você quer fazer com que o seu companheiro funcione igual você funcionava na sua família. Tá? Toda família pensa assim. Olhando mais minuciosamente, se vê que cada família supera as suas dificuldades de uma maneira peculiar. Da mesma forma, cada família desenvolve os seus próprios valores. O que é espiritualidade para uma família pode ser diferente para uma outra. O que é amor para uma família pode funcionar diferente do que para uma outra. Tá? A solução para o casal seria reconhecer as diferenças entre as suas famílias como de igual valor e posição. E que nos deixemos enriquecer mutuamente pela família do outro. Frequentemente, um dos companheiros diz, mesmo que inconscientemente, ou diz na sua postura, não com palavras, minha família em primeiro lugar, ou minha família é melhor que a sua. Isso destrói o relacionamento. Assim como o homem e a mulher são, ao mesmo tempo, diferentes
e, no entanto, equivalentes. Assim o são também as suas famílias, diferentes e equivalentes. Vou dar um exemplo para vocês usando o meu relacionamento nesse sentido. A minha família, se você pegar o cenário meu, da minha família, o cenário da família da Marina, você vê claramente que o ideal é um ponto central. O ideal é um ponto central. Por exemplo, minha família é muito enérgica, fala tudo na cara, sabe, italianada, assim? Muito enérgica, fala tudo na cara, briga mesmo, sabe? Aquela coisa, né? Um amor meio agressivo, italianada mesmo, sabe? Espanhol também, raiz, assim, nessa coisa, né? De família da Marina diferente, a coisa mais quieta, um pouco mais parada, com mais respeito às formalidades, entendeu? Usa um pouco mais a questão da persona para agradar, para respeitar as tradições e tudo. E no começo isso me incomodava. Aí eu tentava fazer a Marina funcionar de um jeito diferente. Aí eu entendi que o meu sistema precisa mais dessa energia do sistema da Marina para se equilibrar. E o sistema da Marina precisa dessa energia do meu sistema para se equilibrar. Por isso que a gente se encontrou. Nada é por acaso. Lembra que eu falo? É um relacionamento entre dois sistemas. E os sistemas se encontram porque na união dos dois sistemas tem alguma coisa ali para curar juntos, problemas ressonantes. Também identifiquei várias questões sistêmicas, né, e dores ressonantes entre os nossos sistemas. Então nunca é totalmente diferente. E também pontos opostos. Aí eu vou iluminar a consciência de vocês em relação a uma coisa que a Lívia falou. Ó. Interessante, seriam os opostos se atraem? Não só isso. A sua consciência atrai aquilo que é igual a você e a sua consciência atrai aquilo que é o totalmente oposto. Guardem isso que eu estou falando. Você atrai aquilo que é igual a você e você atrai aquilo que também é totalmente o oposto. Porque a sua consciência precisa de completude. Completude. Por exemplo, vamos supor essa questão política. Vou dar um exemplo nessa questão política. A pessoa é um esquerdista extremo. Esquerdista extremo. De alguma maneira, ela vai atrair alguma dinâmica de relacionamento com um conservador extremo. Por quê? Porque a consciência ela vai atrair um total oposto. Porque a consciência busca a integração por meio da dinâmica dos opostos. Então esse esquerdista extremo vai atrair ao lado dele outros esquerdistas extremos e ao mesmo tempo vai atrair os opositores, os conservadores extremos, porque a consciência de ambos está buscando a integração pela visão e interação com os opostos. Entende? Por isso que toda guerra, no fundo, é uma busca por integração, por unidade. Então você vai atrair, ao mesmo tempo que você atrai uma pessoa, vou dar um exemplo na área de casal. Ao mesmo tempo que eu e a Marina, nós somos o total oposto em muita coisa, nós somos iguais em outras coisas. E é aí que você vai resistir a isso que eu vou falar para você agora.
Essa pessoa aí na área de casal que você tem problema, que o lado em que vocês são diferentes está tendo problema, isso está mais claro para você, certo? Isso está mais claro. A sombra que você não aceita, é o lado em que vocês são iguais. A sombra que você não aceita é o lado que vocês são iguais. Como, por exemplo, a mesma dor ou um mesmo desvio de caráter muitas vezes. E para você equalizar esse relacionamento, você vai precisar tomar consciência nisso. E na maioria das vezes é o lado que você menos aceita no outro que está em você também. Então você precisa, é um exercício de humildade, de você reconhecer essa sombra. E ela vai se iluminar. E não vai deixar de ser uma sombra, vai parar de dominar a sua realidade. Aí você vai conseguir, por exemplo, perdoar a pessoa mais facilmente. Se você reconhece que a sombra do outro está em você também, não é mais fácil você aceitar a outra pessoa? Eu já falei para vocês que eu alinhei questões de conflito com meu irmão dessa forma. Eu enxerguei que aquilo que eu tinha problema ali no meu irmão também estava em mim, só que se expressando de um jeito diferente, mas estava em mim também. Tudo bem? Conseguiram entender esse conceito? Conseguiram entender esse conceito? Fala, ó, vou dar um exemplo prático. Fala no chat aquilo que você não gosta no outro. Aquilo que você não gosta no outro. Se uma pessoa perdoa tudo, aí também ela tá com falta de amor próprio. Perdão não é você tirar as consequências do outro daquilo que o outro fez. É você soltar os sentimentos negativos e buscar um reequilíbrio ali no relacionamento. Tá? Você precisa ter amor próprio. Você pode perdoar uma pessoa, soltar os sentimentos negativos, reconhecer que você também erra, mas não quer dizer que você precisa ficar com aquela pessoa. Se ela está descontrolada, se ela fica te ferindo, é diferente. Diferente, tá? Vamos lá. A pessoa não valida as minhas emoções. A pessoa não te valoriza. Aí eu faço uma pergunta. Você se valoriza? Você se valoriza? Lá, ó. A pessoa não é carinhosa. Não é afetuosa. Aí eu te faço uma pergunta. O seu coração está verdadeiramente aberto também? O seu coração está verdadeiramente aberto também? Para o afeto? O lado dominante. Se eu olhar você, será que você também não é controladora de muitas formas? Controle. Falaram ali, se eu olhar e fizer uma análise em você, será que você também não é controladora de várias formas? Olha lá, ó. Não impor limites, e é também um dos meus desafios. Aí você quer que a pessoa te valorize e você não se valoriza. Como é que vai Como é que o outro vai fazer para você algo que nem você fez a você mesmo? Aí, ó, a pessoa não é carinhosa comigo. Aí eu pergunto, você é carinhosa com você? Uma outra coisa que acontece muito. A pessoa não consegue ficar sozinha. Ou seja,
ela não gosta da sua própria companhia e quer que o outro goste da sua companhia. A pessoa não consegue ficar sozinha, ou seja, não gosta, não consegue ficar na sua própria companhia. E aí quer que o outro admire e goste da sua companhia. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai atrair de fora para dentro. Você não vai atrair de fora para dentro aquilo que você não faz dentro de você. Não tem jeito. Você não vai atrair uma pessoa que te trate, você não vai atrair uma pessoa que te dê aquilo que você não se dá. Porque é uma ressonância. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa ontem que o marido era agressivo. Marido agressivo. Certo? Marido agressivo com ela. Ok? Aí, adivinha qual era a sombra dela? Vamos ver se vocês adivinham qual era a sombra dela. Tá? A sombra dela é o quê? Por causa de culpas dela, ela desejava se autopunir. Ela desejava se autoagredir. E o marido só estava entrando nessa energia. Estava fazendo um serviço para ela, que ela desejava. Ela queria se punir, queria se agredir. E na sombra, inconscientemente, vibra nisso. Raiva dela mesma. O marido entrava nesse espelho, nesse movimento. Entendem? Que você é o criador da sua realidade. Você é o criador da sua realidade. Esse é um princípio espiritual. 100% da nossa realidade é criada por nós mesmos. 100% da nossa realidade é criada por nós mesmos. É uma pílula difícil de engolir para muitas pessoas. Você vai precisar expandir a sua consciência em relação a cargas kármicas, encarnatórias, cargas ancestrais que você carrega e a sua sombra. A sua sombra. E o fato de que o universo é instrutivo. Ele vai te colocar o desafio que você precisa. O principal, entenda o seguinte, Deus é um amor perfeito. E é um amor focado na sua evolução. E não em agradar seu ego. E não em agradar a sua criança interior. Tem gente que muitas vezes vem fazer constelação comigo para realizar o desejo do ego, ou hipnose. Realizar o desejo do ego ou da criança interna não vai rolar. Porque o campo da constelação ou divino vai focar naquilo que é o melhor para a pessoa. Mesmo que isso desagrade o ego, desagrade os seus desejos, a sua criança interna. O amor de Deus é instrutivo. Ele vai atrair uma pessoa para você que vai estimular a sua evolução. Mesmo que às vezes tenha conflito. Vai atrair um trabalho que vai exigir o seu desenvolvimento das virtudes necessárias. Por exemplo, se você tem medo de se expor, e é por isso que muitos terapeutas aí estão enroscados na prosperidade. Você tem medo de se expor, o que vai acontecer? A sua consciência vai te colocar num cenário onde, para você ter resultado, você vai precisar se expor. Entendeu? É simples a matemática. Por isso que os estoicos falam, o obstáculo é o caminho. O desafio vem para desenvolver as virtudes que nós precisamos.
Aí já fizeram a pergunta para mim, Helder, mas tem que ser difícil? Tem que ser difícil? Você vê que já existe um impulso na pessoa de zona de conforto. Tem que ser difícil? Se é difícil é porque você não desenvolveu aquela virtude. Você não desenvolveu aquela virtude. Vamos supor, você está nível 4. Você está nível 4, certo? Aí vem um desafio. Nível 7. Vem um desafio nível 7. Esse desafio vai fazer você sair de 4 e vir para 7. A partir do momento que você atinge o nível 7, nível 8, esse desafio nível 7 não é mais difícil. Entende? Aí você está nível 7. Aí o que o universo vai fazer? Vai vir um desafio nível 8, nível 8,5. Aí ele vai exigir você ir para o nível 8,5. E é em todos os sentidos, não é só em trabalho. É capacidade de amar, por exemplo, capacidade de perdoar, capacidade de humildade. São todas as virtudes que vão ser exigidas. Todas as virtudes vão ser exigidas por meio dos desafios da vida. Capacidade de desapego. Se você tem dificuldade de desapegar, você vai ser colocado num cenário onde você não vai ter alternativa. Você vai ter que desapegar, de um jeito ou de outro. Aí você fica brigando com a vida, brigando com o mundo, brigando com não sei o quê, e fica agarrando mais e mais e mais, sua vida fica enroscada. Paciência. Até você não aguentar mais, até a corda cortar sua mão, aí você solta. A hora que a corda cortar sua mão, você solta. Aí a hora que você tiver nível 10, tudo aquilo que for 9, 8, 7, 6, 5, vai ser mais tranquilo para você. Por exemplo, quando eu fazia 3 mil reais, quando eu fazia 3 mil reais financeiramente, eu não conseguia fazer isso, isso era um desafio muito forte para mim. Depois foi subindo os níveis financeiros e cada vez meu desenvolvimento e produtividade precisou ir aumentando. Cada vez mais. Até que chega num nível hoje que eu tô, que eu já começo o mês, né? Se eu não fizer no mês ali pelo menos 20 e poucos mil, eu estou devendo mensalmente. Estou devendo. E aí, você está preparado para lidar com esse tipo de pressão? De você começar o mês tendo que fazer pelo menos 20, 22, 23, 25 mil para você não ficar negativo? Por causa da quantidade de demanda, de compromissos fixos, de investimento na internet. Entende? Mas eu vou me estagnar? Não, quero crescer mais. Crescer mais. Entendeu? Então você precisa ir subindo o seu nível. Você precisa ir subindo o seu nível para que os desafios, eles vão ali ficando mais suaves. Aí já não é mais desafio, aí já é tarefa. É tarefa. Se você está nível 8, tudo aquilo que é 7, 6, 5, 4, não é mais desafio, é tarefa. Aí você cumpre aquilo. Aí vai vir um outro desafio, mais um desafio, vai? E aí você vai crescendo. Até que chega um ponto que você atinge um nível de desenvolvimento de maestria, que aí as coisas ficam mais fáceis, porque você tá com as virtudes alinhadas, tá com os conhecimentos bem desenvolvidos, tá com a sabedoria prática daquilo que você precisa para sua vida funcionar bem organizado. Você venceu os seus medos, você superou os 7 pecados capitais que fica criando problema na sua vida o tempo inteiro. Aí, conforme você vai subindo os níveis de consciência e a sua capacidade,
que você vai desenvolvendo, aí o seu poder de lidar com desafios fica maior, aí a vida vai ficar mais fácil para você. Mas não quer dizer que o universo não vai mandar um desafio à altura. Vai mandar um desafio à altura. Por exemplo, esse ano eu enfrentei determinados desafios que envolvendo lidar com tudo, paternidade, todas as funções minhas, que me exigiu. Eu senti que eu cheguei quase no meu limite em muita coisa. Mas o meu nível subiu. Meu nível pessoal, nível financeiro, nível tudo. Mas eu fui testado em muita coisa. Então saiam dessa visão romântica da vida, visão ilusória, e chega um desafio, você já começa a se vitimizar, você quer tirar ele da sua vida. Ele veio desenvolver você. Seja desafio de saúde. Por exemplo, se você come errado, se você só se alimenta errado, aí vem um desafio de saúde para você por causa disso. Esse desafio está te ajudando, certo? Por exemplo, no nosso programa de emagrecimento, muitas pessoas lá, elas mandavam mensagem no grupo: olha, eu comi muito, estou me sentindo mal. Comi muito, estou me sentindo mal. Eu falo, graças a Deus que você está se sentindo mal. Que bom. Imagina se você exagerasse na comida e você não ficasse com nenhum tipo de sentimento ruim. Esse sentimento ruim está a serviço. Está a serviço. Uma pessoa que tem um vício, ela vai ali no vício e ela sente culpa depois. Graças a Deus que ela sente culpa depois. Imagina se fosse só alegria. O sentimento negativo está a serviço. Está a serviço, está cumprindo o papel que precisa. Entendem? A gente tem que usar a nosso favor. A emoção negativa, ela tem uma função na realidade. Imagina se você fizesse coisas erradas e você não sentisse culpa depois. Como é que ia ser? Aí você seria um psicopata. Um psicopata faz isso. Tudo bem? Então, para a gente terminar essa live com você com essa consciência. Abraça o desafio que está se apresentando na sua vida, seja na saúde, seja no amor, seja na prosperidade, no sucesso, na família, e olha para ele com um olhar diferente a partir de agora. Olha para ele saindo da postura de resistência, saindo da postura de vítima e entendendo, investigando o que é esse desafio, situação veio desenvolver em você. E aquilo que você mais resiste desenvolver é aquilo que você mais precisa. E é onde a vida vai bater naquilo até que você faça a sua parte. O universo é um professor perfeito. Certo? Posso contar com vocês que vocês tenham essa visão a partir de hoje? Escreve no chat para a gente finalizar a live. Pode contar comigo. Escreve aí. Para você assumir o compromisso. Assume o compromisso de investigar qual virtude, qual transformação o seu desafio está buscando trazer para você. Bom? Um abraço e até a próxima. Tudo de bom.